Agora, vamos dar continuidade à segunda parte da segunda unidade do livro de Introdução à Nutrição. Essa segunda parte, ela foca especificamente nas entidades que representam a categoria e também no Código de Ética e Conduta do Nutricionista. Cada profissão, ela apresenta um conselho responsável por fiscalizar, regular e orientar o exercício da profissão. Dentro da nutrição, a gente vai ter o Conselho Federal de Nutricionistas e os conselhos regionais de nutricionistas. Em 1966, o projeto ele é enviado para a presidência, e aí quem recebe esse projeto é o presidente Castelo Branco, e analisa se vai aprovar ou não. Porém, o projeto ele é vetado. O motivo do veto que o presidente alegava é que a classe ela queria privilégios e que o projeto ele delimitava a área que o profissional iria atuar, além de incluir atividades que eram atribuídas aos médicos. Em 1967, o então presidente Arthur da Costa e Silva, ele recebe o projeto novamente e o deixa em aberto, fazendo com que a decisão de aprovar ou não fique nas mãos dos líderes do governo. Em abril de 1967, o projeto ele é aprovado através da Lei 5.276. Em 1978, através da Lei número 6.583, os conselhos eles são criados. A partir daqui, o Ministério do Trabalho ele deixa de dar apoio técnico e recursos materiais aos conselhos, cabendo aos nutricionistas organizarem ali a sua estrutura. A Lei número 6.538, de 1978, ela determinava que os conselhos eles se reunissem pelo menos uma vez ao mês. Só que isso era bastante difícil de ser cumprido, visto que 7 dos 9 conselhos eles ficavam fora da sede, que era em Brasília. E nessa época existia vários problemas com relação aos recursos financeiros. Por isso que era tão difícil de cumprir esse requisito. Em 1979, é definida a criação dos conselhos regionais, tendo fixas suas jurisdições em Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A abertura para inscrição no CRN deu início ao suporte financeiro necessário para que os conselhos eles pudessem atuar. E parte do recurso que era arrecadado pelos conselhos regionais era repassado para o Conselho Federal também. Em 1980, ocorre a regulamentação do diploma através da Lei número 84.444. O sistema CFN e CRN ele foi criado graças à mobilização dos profissionais, estudantes e entidades da área, sendo considerado uma grande conquista. Os conselhos, tanto federal quanto regionais, em conjunto, formam uma autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira para tomar decisões e gerir os recursos financeiros, conforme o que foi estipulado na lei. A finalidade do sistema CFN e CRN é orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão no país. As estruturas básicas que formam os conselhos, isso tanto para o federal quanto para os regionais, são plenário, um órgão deliberado, diretoria, é um órgão executivo, presidência, é um órgão responsável por coordenação e gestão, comissões permanentes, a gente tem tomada de contas, ética, fiscalização, formação profissional, comunicação e licitações. Comissões especiais, transitórias e grupos de trabalho e câmaras técnicas. O plenário, ele é formado por 9 conselheiros efetivos e 9 suplentes. Esses conselheiros, eles são eleitos a cada 3 anos. Já a diretoria, ela é formada por presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, escolhido ali entre os integrantes efetivos do plenário. O sistema CFN e CRN é mantido pelas arrecadações feitas anualmente das multas e emolumentos, que são as taxas cobradas para a expedição. Quem que paga? Quem que paga essa taxa? Pessoas físicas, e aí a gente tem os nutricionistas e técnicos em nutrição, e pessoas jurídicas, que são empresas e instituições ligadas à área. 20% do que é arrecadado nos conselhos regionais é repassado para o Conselho Federal. E aí a gente tem os conselhos que existem atualmente no Brasil, que são 10 conselhos, de acordo com a região, né, cada região ela vai abranger estados ou um estado específico, e a sede, que é um mapa, né, do Sanar mostrando cada CRN e cada estado. O Conselho Federal de Nutricionistas ele é responsável por criar as resoluções e outros atos que vão disciplinar a atuação dos conselhos regionais de nutrição, os profissionais inscritos no Conselho Regional de Nutrição e as pessoas jurídicas, registradas e cadastradas. A sua missão é contribuir com a saúde da população,
assegurando o direito à assistência nutricional e alimentar. Já os conselhos regionais, eles têm como obrigação cumprir e fazer cumprir as normas que foram estabelecidas pelo Conselho Federal para a profissão, tendo o papel de orientar e fiscalizar de forma ética os profissionais, segundo sua jurisdição, ou seja, segundo a sua região. O maior desafio enfrentado pelo Conselho é gerir a verba de forma que atenda os interesses da categoria que ela representa, cumprindo todas as suas obrigações legais. Para se habilitar, ou seja, para que o nutricionista ele possa atuar, ele precisa estar inscrito no Conselho Regional de Nutrição da jurisdição que pretende atuar, como eu falei antes. Ao assinar algo, deve ser mencionado o título nutricionista, o CRN da jurisdição que atua e o número da sua inscrição. Exercer atividades ou se identificar como nutricionista sem estar inscrito no CRN é qualificado como crime de contravenção penal, conforme consta no artigo 47 da Lei número 3.688, de 1941. E aí, eu trago o bendito do artigo, que fala o seguinte: exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado, estando sujeito a multa ou prisão. Agora a gente vai ver um pouco a respeito das associações. Elas são entidades sem fins lucrativos, de caráter técnico, científico, cultural e social. Elas são criadas para auxiliar os profissionais e estudantes a realizarem atividades que agreguem valor aos seus currículos, como, por exemplo, cursos, palestras, congressos, jornadas, encontros, simpósios e outros eventos ali na área científica. Elas têm como objetivo defender a ciência e a profissão, além de promover a interação entre seus membros e entre os membros e a sociedade. A Associação Catarinense de Nutrição, ela depende exclusivamente dos membros associados a ela, a única associação em Santa Catarina afiliada à Asbram, tendo, portanto, sócios a nível estadual e nacional. Porém, ela só atua ali a nível estadual. A rede Asbram e suas afiliadas, elas foram criadas em 2013. As afiliadas da Associação Brasileira de Nutrição são a Associação Pernambucana de Nutrição, a Associação Alagoana de Nutrição, a Associação Sul-Mato-Grossense, a Associação de Nutrição do Distrito Federal, a Associação de Nutrição do Estado do Espírito Santo, a Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro, a Associação Paulista de Nutrição, a Associação Catarinense de Nutrição, a Associação Gaúcha de Nutrição. Caso você more em um lugar, né, que não possua uma associação estadual, você pode se associar diretamente à Asbram. E com isso desfrutar de vários benefícios, como, por exemplo, desconto em congressos e eventos. Com relação aos sindicatos, eles são entidades com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e com o objetivo de promover os interesses econômicos, sociais, profissionais e culturais. Eles são responsáveis por defender os interesses, seja individual ou coletivo, e nisso a gente também inclui questões judiciais e administrativas. A Federação Nacional de Nutricionistas, que é a FNN, ela é uma entidade sindical responsável por representar todos os sindicatos dos nutricionistas. Caso seu estado não possua um sindicato de nutricionista, você pode se reportar diretamente à FNN. Agora a gente vai abordar um pouco a respeito do Código de Ética e Conduta do Nutricionista, certo? O novo código, e aí a gente coloca novo entre parênteses, porque tem coisas do código antigo, mas algumas coisas elas foram acrescentadas também nesse novo. Então, o novo Código de Ética ele foi criado em 2014, em virtude de mudanças que ocorriam na sociedade e no campo de atuação dos profissionais, assim como avanços científicos, políticos, no campo da alimentação e nutrição. O processo de criação desse novo código contou com profissionais e estudantes da área. Foram realizados 3 seminários nacionais, 3 eventos presenciais em cada conselho regional, 4 processos de escuta online, 2 eventos nacionais, um foi feito em 2014 e outro foi feito em 2016, e diversas publicações em revistas do Conselho Federal de Nutricionistas, que informava ali como que estava o andamento do processo. O estabelecimento do termo conduta e ética no código, ele foi considerado um avanço teórico-filosófico, uma vez que abordava questões que iam além das normas de conduta e incentivava o profissional a refletir acerca do seu compromisso social e seu papel de educador. Para validação, o código ele foi submetido a uma consulta pública, contando com a participação de vários profissionais da categoria. O objetivo do código é garantir que os princípios da nutrição eles sejam respeitados e valorizados, tendo como premissa a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Princípios fundamentais do Código de Ética e Conduta do Nutricionista.
O nutricionista, ele deve conhecer e pautar sua atuação nos princípios universais dos direitos humanos e da bioética, presente na Constituição Federal e neste Código de Ética. Sua atuação deve ser em favor da defesa do direito à saúde, do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional, seja individual ou coletiva. O desempenho de suas atribuições deve respeitar o direito à vida, regularidade e pluralidade, assim como dimensões culturais, religiosas, sociais, raciais, de etnia e gênero, sem discriminação de qualquer natureza em relação à profissão. O nutricionista deve se comprometer com o aprimoramento profissional contínuo para a qualificação técnico-científica de seu trabalho e relações interpessoais, visando promoção da saúde, alimentação adequada e saudável. O nutricionista, ele deve atuar nos cuidados relacionados à alimentação e nutrição para a promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico nutricional e tratamento de agravos, como parte do atendimento integral ao indivíduo e à coletividade, usando todos os seus recursos disponíveis do alimento e a comensalidade como referências. Sua atuação deve ir além do significado biológico da alimentação, considerando também suas dimensões sociais, culturais, ambientais, políticas, psicoafetivas e simbólicas. O nutricionista deve participar de espaços de diálogo e decisões, seja com entidades de sua categoria, instâncias de controle social ou fórum que possibilite o exercício da cidadania, de forma a estabelecer o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação da biodiversidade, proteção à saúde e valorização profissional. O nutricionista, ele deve exercer sua profissão de forma crítica e proativa, com autonomia, liberdade, justiça, honestidade, imparcialidade e responsabilidade, ciente de seus direitos e deveres, não contrariando os preceitos técnicos e éticos. Deveres do nutricionista, conforme está no Código de Ética e Conduta. Respeitar os limites do seu campo de atuação, sem exercer atividade privativa de outros profissionais. Ao compartilhar informações sobre alimentação e nutrição nos meios de comunicação e informação, ter como principal objetivo a promoção da saúde e a educação alimentar e nutricional, sempre de forma crítica, contextualizada e com respaldo técnico-científico. Fortalecer e incentivar as entidades da categoria, com o objetivo de proteger e valorizar a profissão, respeitando a liberdade de opinião. Manter atualizado o seu conhecimento e práticas necessárias para o bom desempenho do seu trabalho, bem como incentivar e facilitar que profissionais, sob sua orientação e supervisão, o façam. Cumprir as atribuições obrigatórias definidas por resolução do Conselho Federal de Nutrição e legislações vigentes de forma adequada, digna e justa. Com relação ao atendimento presencial, é dever do nutricionista realizar em consultas presenciais a avaliação e diagnóstico nutricional sob a sua responsabilidade profissional. No parágrafo único, temos que a orientação nutricional e o acompanhamento, eles podem ser realizados de forma não presencial, ou seja, de forma online, a gente pode realizar a orientação nutricional e o acompanhamento. Meios de comunicação e informação. É vedado, ou seja, proibido ao nutricionista usar o valor de seus honorários, promoções e sorteios de procedimentos ou serviços como forma de publicidade e propaganda, seja para si ou local onde trabalha. Com relação ao sigilo na profissão, é dever do nutricionista manter sigilo e confidencialidade de informações no exercício da sua profissão, exceto em caso de exigência legal. Deve-se ainda considerar as seguintes situações: impedir que pessoas que não são obrigadas ao mesmo compromisso de acessar qualquer documento relacionado ao sigilo profissional. Respeitar o direito à individualidade e intimidade da criança e do adolescente, conforme a legislação vigente, principalmente os estabelecidos no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo imperativa a comunicação ao responsável a respeito de situação de risco à saúde ou à vida. É dever do nutricionista, no exercício profissional, identificar-se, informando a sua profissão, o seu nome e o seu número de inscrição no CRM. Parágrafo único. Caso você possua outra profissão, poderá apresentá-la, desde que evidencie que são atuações distintas, diferentes, e que não é uma nova área ou especialidade da nutrição. É vedado instrumentalizar ou ensinar técnicas relativas às atividades privativas da profissão a pessoas que não são habilitadas, exceto estudantes da área de nutrição. É vedado permitir a utilização de seu nome, seu título profissional por estabelecimentos ou instituições que não exerçam atividades próprias da profissão. Com relação à divulgação de imagem corporal, ou seja, o antes e o depois, é proibido, é vedado, mesmo com autorização por escrito, a divulgação de imagem corporal, seja de si ou terceiros, atribuindo resultados a produtos, equipamentos, técnicas ou protocolos, pois eles podem não apresentar o mesmo resultado para todos e oferecer ainda risco à saúde. Só é permitida a divulgação de imagens em eventos científicos ou publicações técnico-científicas, desde que tenha autorização prévia da pessoa. Com relação a usar embalagens de alimento,
É direito do nutricionista fazer o uso de embalagens visando orientação e educação alimentar e nutricional, assim como em atividades de formação profissional, desde que ele use mais de uma marca, empresa ou indústria do mesmo tipo de alimento, produto alimentício, suplemento nutricional, fitoterápico, e que não configure conflito de interesse. Com relação à propaganda e marketing, é vedado a prescrição, indicação, manifestação de preferência ou associar sua imagem de forma intencional para divulgar marcas de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, utensílios, equipamentos, serviços, laboratórios, farmácias, empresas ou indústrias ligadas à atividade de alimentação e nutrição, de modo a não direcionar, visando a autonomia dos indivíduos e idoneidade dos serviços. Consultórios em locais de comercialização de suplementos ou alimentos. É vedado ao nutricionista exercer ou associar atividade de consulta nutricional e prescrição dietética em locais que a atividade fim é a comercialização de alimentos, produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos, utensílios e equipamentos para alimentação e nutrição. Parágrafo único. O nutricionista só poderá exercer atividade de consulta nutricional e prescrição dietética em local cuja atividade fim é a comercialização de alimentos ou fabricação de produtos alimentícios e marcas próprias do nutricionista. É vedado ao nutricionista condicionar, subordinar ou sujeitar a atividade profissional à venda casada de produtos alimentícios, suplementos nutricionais, fitoterápicos e entre outros. É vedado também ao nutricionista receber patrocínio ou vantagens financeiras de empresas ou indústrias ligadas à área da alimentação e nutrição, quando configurar conflitos de interesses. Parágrafo único. Excetua-se o caso de um nutricionista ser contratado pela empresa ou indústria que concedeu tal patrocínio ou vantagem financeira. É vedado ao nutricionista a promoção, organização ou realização de eventos técnicos científicos com patrocínio, apoio ou remuneração de indústrias ou empresas ligadas à área da alimentação e nutrição que não atendem aos critérios vigentes estabelecidos pelas entidades técnico-científicas da categoria e quando configurar conflito de interesse. Parágrafo único. Excetua-se o caso de um nutricionista participar em comissão científica ou organizadora de eventos multiprofissionais. Atividades privativas durante o estágio. É direito do nutricionista delegar atribuições privativas do nutricionista a estagiários de nutrição, desde que sob supervisão direta e responsabilidade do profissional, conforme o termo de compromisso do estágio. É dado ao nutricionista supervisor, preceptor ou docente orientador permitir ou se responsabilizar por realização de estágio em instituições e empresas públicas ou privadas que não tenham um nutricionista no local. O novo Código de Ética e Conduta do Nutricionista, ele entrou em vigor em julho de 2018 e trouxe inúmeras novidades e mudanças em relação ao código antigo. Ele foi aprovado através da resolução número 599 de 2018. Realizamos a segunda parte da segunda unidade do livro. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a fixar melhor o assunto. É muita coisa, como eu falei, é muitas regras que a gente precisa saber para não fazer de forma errada, mas também não é impossível a gente aprender. A gente só consegue realmente aprender algo quando exercitamos várias e várias vezes aquilo. Ninguém consegue aprender uma coisa da noite para o dia. Né? A gente tira, como por exemplo, uma criança que está aprendendo a andar. Ela não anda da noite para o dia. Ela fica em pé, né? Ela primeiro se equilibra para depois dar o primeiro passo. E é assim tudo na nossa vida. Eu espero que dessa parte, alguma coisa tenha ficado ali na sua cabeça. Se puder, curta o vídeo, para eu saber que você realmente gostou e que eu te ajudei de alguma forma. Se faltou alguma coisa e você quiser complementar, fique aberto, você pode colocar nos comentários para ajudar também outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.